Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Fala galera da BG2, eu sou o Luke e você está aqui no Vou de Qual Jogo, onde vai fazer um comparativo entre dois jogos. E hoje na mesa, Blood Rage versus aquele que todo mundo diz que é seu sucessor espiritual, o Rising Sun. É isso mesmo, hoje a gente vai fazer um comparativo entre o Blood Rage e o que as pessoas chamam de sucessor espiritual, o Rising Sun, mas a gente vai ver que não é tão sucessor espiritual assim. E como esses dois jogos a gente, não tem como deixar de falar, são que eles têm uma arte belíssima e além das artes belíssimas, eles têm miniaturas muito bonitas. Então vou começar aqui subindo aqui para vocês as miniaturas aqui do Rising Sun, tá? Essas duas aqui, ó, são duas bonitonas, esse dragão aqui. Gente, o nível de detalhe, a câmera aí não vai pegar para vocês. Mas se vocês pintam essas miniaturas, dá cada miniatura linda, tá? Essas são as miniaturas do Rising Sun. Vou ficar aqui à minha direita, né? Não sei se é a minha direita, não sei se é a direita de vocês aí do vídeo. Mas tá aqui para representar o Rising Sun. E aqui as do Blood Rage, que também são miniaturas belíssimas, que eu acho que assim, é difícil você dizer qual é melhor uma da outra. As duas são muito lindas. E eu vou deixar elas aqui do lado de cá, da esquerda, representando o Blood Rage, já que não dá para caber a imagem toda, fica aí. Uma coisa interessante, porque o nível de detalhe das duas são muito bonitas. Porém no vídeo, olhando antes, né, na câmera, eu vi que a do Blood Rage aparenta ser mais bonita, mas é porque a coloração dela no vídeo fica mais fácil de ser visualizada, tá bom? Dando um charmezinho a mais para as do Blood Rage, mas eu diria que no geral não tem como dizer qual é mais bonita, porque as duas são muito detalhadas, as duas são muito lindas, e para quem gosta de pintar, são dois jogos aí que pode ficar extremamente lindos com as miniaturas pintadas, tá bom? O Blood Rage, ele é um jogo que cabe de 2 a 4 jogadores. Já o Rising Sun, ele é de 3 a 5 jogadores. Já começa aí uma pequena diferençazinha dos dois. Uma semelhança dos dois é que os dois são do Eric Lang, né? Os dois são do mesmo designer, né? Então talvez surgir essa polêmica aí de que um é o sucessor espiritual do outro. Além disso, os dois jogos já estão lançados no Brasil, os dois jogos são lançados pela Galápagos, e uma coisa que eu quero deixar claro aqui nesse comparativo, a gente está falando da caixa base, tá bom, gente? A gente não está colocando expansão nem do Blood Rage e nem do Rising Sun, tá bom? O tempo de jogo do Blood Rage é em torno de 90 minutos médios, né? Pode ser que demore mais, demore menos, depende da mesa. E o tempo do Rising Sun é em torno de 120 minutos mais ou menos por partida. Como esse tempo é um tempo médio, eu queria colocar a seguinte situação dos dois jogos aqui. Que um pode demorar mais que o outro, né? Lógico que isso vai depender da mesa, vai depender do AP, mas um faz com que tenha uma tendência maior a demorar do que o outro. O quê? O AP do Blood Rage, ele tende a ser menor, porque a maior parte do seu AP que você vai ter ali vai ser na parte do combate, onde você vai ter que fazer a batalha dirigida por cartas, e aí você vai ter que escolher entre suas cartas. Isso pode gerar um pequeno AP. Eu acho que é aí onde uma das maiores APs do jogo, né? Pode ter o AP também na hora de posicionar a miniatura, mas no outro também pode ocorrer esse AP. Já no Rising Sun, eu acho que o AP dele é maior, né? Tem uma chance de ter um AP maior. Por quê? Porque no Rising Sun você vai ter o AP ali na hora da batalha, né? Onde você vai ter que decidir ali, calcular quantas moedas o seu adversário tem, quantas você tem, e decidir ali na parte de confronto, que o confronto do Rising Sun é por um leilão, decidir aonde você vai colocar. Fora isso, também tem tem uma outra fase no jogo que pode fazer com que o jogo demore muito, que é a fase de negociação. A gente vai chegar lá e explicar melhor. Mas isso pode fazer com que às vezes a negociação seja muito tensa, porque o Rising Sun incentiva o jogo falado. E essa parte de fazer o jogo ser muito tensa, pode ser que às vezes essa negociação, que às vezes o designer estava prevendo que seja rápido, pode demorar, dependendo do clima dos jogadores, tá bom? Então, já começa aí uma pequena diferenciação, né? Tanto na quantidade de jogadores, que um consegue jogar com menos gente e o outro consegue jogar com mais gente, mas a mesa inicial de uma tem que ser com 2 e outra com 3, né? Então já começa uma pequena diferenciação aí, e a segunda no tempo de jogo, tá bom? Essa é a ficha básica dos dois jogos. Então, galera, vamos falar sobre o tema e a arte do jogo. O Blood Rage ele é uma temática viking, onde os jogadores vão estar ali tentando conquistar regiões e saquear essas regiões também, e além disso, os jogadores vão estar ali preocupados em tentar ir para o Ragnarok ali, para conseguir ir para Valhalla, né? Porque os vikings têm essa coisa de ter uma morte de luta e acabar indo para Valhalla, né? Já o Rising Sun é uma arte ali oriental, né, onde o jogo se passa ali no Japão feudal, né, nessa época mais ou menos, nesse período,
e ali os jogadores vão ter que disputar territórios também ali e tentar ser mais vitoriosos ali nas batalhas diárias. O tema é meio que isso, né? Samurais contra os vikings, né? Um jogo contra o outro, pensando assim. Uma coisa diferente de uma arte para outra é o seguinte: a arte do Blood Rage, como está uma arte viking, acabou puxando uma arte para um lado mais escuro, onde a arte do jogo é escura, tem uns pingos de sangue na carta, uma parte mais fechada. Que isso para mim deixa o jogo um pouco mais denso, né? Num tema que já é pesado e ainda deixa um pouquinho mais escuro. Já no Rising Sun, a arte é voltada para a arte oriental, então o tabuleiro é todo branco, as cartas são mais claras, são maiores até, inclusive, o tamanho das cartas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essas aqui são as cartas do Blood Rage e essas aqui são as do Rising Sun. Então as cartas do Blood Rage são maiores do que as do Rising Sun, então facilita uma visualização. O que eu acho bom, porque como o jogo já é um jogo denso, tem uma arte mais clean, vamos dizer assim, pode facilitar bastante nessa hora aí de você ficar muitas horas no jogo, tá bom? Então, outra coisa sobre a arte do jogo são as peças que cada jogador tem, né? No Rising Sun, cada jogador recebe um desse aqui, que é o seu tabuleiro individual, né? Onde você vai ali administrar as melhorias do seu exército, você vai administrar todo o andamento do seu exército com isso aqui. Já no Blood Rage você recebe uma coisa bem menor do que isso aqui, porque você precisa de uma área menor para controlar assim, que seriam isso aqui, que aqui é onde tem umas colas das ações, e aqui para a hora do combate, onde você vai apostar as ações. Depois a gente chega lá, e fora isso você também recebe um tapume, vamos dizer assim, para você tampar ali, quando você for fazer a batalha, você mostrar onde você vai estar alocando ali seu dinheiro para fazer a ação, tá bom? Então esses recebem, cada jogador começa com isso, né? Então os dois ocupam bastante mesa, os dois jogos você vai ter que ter uma mesa razoável para conseguir jogar, porque se for uma mesa pequena vai ficar complicado, não dá certo, porque os dois jogos têm muitos componentes e vão ocupar a mesa. E além, falando em ocupar a mesa, vamos falar do tabuleiro. O tabuleiro do Blood Rage, ele é um tabuleiro menor do que o do Rising Sun. O tabuleiro do Rising Sun é bem maior. Sendo que o que acontece nos jogos? No Rising Sun, independente da quantidade de jogador, você vai usar todas as áreas do tabuleiro. Porém, você não vai fazer combate em todas as áreas do tabuleiro. Então você vai ter que se locomover mais, às vezes por áreas que não vão ser tão usadas durante o jogo no Rising Sun. Já no Blood Rage, o tabuleiro ele é menor, e conforme a quantidade de jogadores, vai ter partes que não vão estar acessíveis no tabuleiro, e durante todo o decorrer do jogo, algumas partes vão sofrendo o Ragnarok e vão sendo destruídas, diminuindo, conforme vai andando a partida, a área que os jogadores vão ter que disputar. Então vamos falar sobre as mecânicas do jogo agora diretamente. E aí que começa a grande mudança de um jogo para o outro, onde você vê que não é bem um sucessor espiritual. Tem algumas pegadas de um jogo no outro, tem, mas eles são bem diferentes, porque as mecânicas são bem diferentes. A primeira coisa que diferencia nas mecânicas é os poderes variáveis. O Rising Sun faz uso dos poderes variáveis e o Blood Rage não. No Blood Rage todos os jogadores começam com o mesmo poder de tropa, né? Já o Rising Sun não, cada um vai ter um poder variável e às vezes esse variável vai ditar bem o rumo de como o jogador vai jogar com aquele clã, tá? Já no Blood Rage, ele vai depender das cartas que ele pegar, de conforme ele vai evoluir no exército, mas começa igualzinho aos demais jogadores. Então, uma semelhança nas mecânicas dos dois jogos. Os dois jogos acontecem durante 3 rodadas. E durante cada rodada, tanto no Rising Sun quanto no Blood Rage, vai passando o first player. E aí acontece uma coisa muito interessante, que eu não sei se é um problema do jogo, se não é. Me diz vocês o que vocês acham disso depois, tá? Que é o seguinte, o Blood Rage ele é de 2 a 4 jogadores. O jogo é feito em 3 rodadas, então um jogador vai deixar de ser o first player. Já no Rising Sun, o jogo é de 3 a 5 jogadores, e o jogo acontece em 3 rodadas, então 2 jogadores vão deixar de ser o first player. Existe uma galera que defende que no Blood Rage, os 2 últimos jogadores não tem a rodada, mas os poderes deles já balanceiam isso. Porque como o jogo tem poderes variáveis, acredita-se que foi pensado que os últimos jogadores, né, que você senta na mesa conforme o poder variado do seu clã, conforme o seu clã que você pegou, e você senta na posição da mesa. Então dizem que isso já é feito para balancear essa parte. No Blood Rage todo mundo começa igual. Então o último jogador que não vai ter o first play, ele vai ter essa desvantagem aí de não ter a opção de começar a rodada
jogando. O que pra mim parece me falta uma coisa no jogo. Isso me deixa uma sensação de que tá faltando alguma coisa no jogo, dá um ar de que tá falhado. Já na fase de ação, são diferentes as mecânicas usadas, e isso faz com que os jogos sejam bem diferentes um do outro. Já no Blood Rage você vai usar os pontos de ação, onde você vai ter uma quantidade X de pontos de ação, e você vai poder usar ali com as ações que se tem no tabuleiro. Você pode usar para saquear uma região, você pode usar para melhorar o seu exército, pode usar para movimentar o seu exército. E só você faz a ação dos seus pontos de ação. Já no Rise and Sun, o sistema usado na fase de ação é o sistema de seleção de ação, onde a pessoa que seleciona a ação vai ter um benefício, mas mesmo assim todos os jogadores vão ter que fazer essa ação. Então, às vezes, isso tem que ser mais pensado para que você não faça uma ação que às vezes ajude mais o outro jogador do que você próprio. E isso, para mim, já torna os dois jogos bem distintos um do outro, tá bom? Porque um você vai conseguir fazer as suas ações de forma individual, e o outro você vai ter que fazer suas ações de uma forma mais coletiva, né? Pensando no que aquela ação vai fazer com o jogo inteiro, tá bom? Beleza, agora vamos falar sobre os combates dos jogos. Usa o sistema dirigido por cartas, onde quando você chegar ao confronto, você vai somar as forças de cada miniatura, vai escolher uma carta e essa carta vai ser feito o efeito ou o valor dela também, não sei, depende da carta. O efeito e o valor dela vai ser adicionado ali ao combate, tá ok? Já no Rise and Sun você vai ter esses sistemas de ações aqui que vem aqui, que são fazer o seppuku, capturar o refém, contratar Ronin e contratar os imperiais, tá? São mecânicas bem diferentes também nessa hora do combate, tá bom? Eu não vou explicar os detalhes dela, porque a ideia não é fazer um vídeo de regra, né? A ideia é fazer um comparativo. Mas isso faz com que a mecânica de leilão eu achar um pouco mais tensa, ou até mesmo mais provável de causar treta do que a outra. Porque a outra pessoa vai escolher uma carta e você ali tentou selecionar mais ou menos as cartas no draft de cartas que aconteceu antes. Por último, sobre as mecânicas, eu queria dizer em relação à treta. O Rise and Sun, ele te incentiva a falar e conversar durante o jogo, tá bom? Tanto é que tem a fase do chá. Então a chance de treta por você estar se envolvendo nas jogadas dos outros é muito maior no Rise and Sun do que no Blood Rage. Mas o Blood Rage também é controle de área, e quase todo controle de área é provável que possa dar treta, tá ok? Porque às vezes rola um acordo ali indireto, que as pessoas veem ali e marquem o primeiro jogador. Os dois podem dar treta. Porém, o Blood Rage dá uma treta mais tranquila, vamos dizer assim. Mas lógico que isso depende de cada grupo, tá bom? Então vamos lá, galera. Dito tudo isso, dito os pontos mais importantes dos dois jogos, ao meu ver, vamos ver qual é a opção melhor, né? Você prefere um jogo com a temática viking, com tempo de jogo não tão longo, com mecânicas onde você pode fazer suas ações sem se preocupar se elas estão beneficiando ou não os demais jogadores, e o número de jogadores de 2 a 4 encaixa bem no seu grupo, vai de Blood Rage. Se você prefere um jogo de temática japonesa, onde o próprio jogo incentiva o debate durante o jogo, podendo ter alto nível de treta e partidas longas, e seu grupo se encaixa bem com o número de mesas de 3 a 5 jogadores, vá de Rise and Sun, tá bom? Galera, e eu, Luke, qual que eu prefiro? Gente, eu acredito que o jogo Rise and Sun implementou mais mecânicas do que o Blood Rage, e ele traz mais interação aos jogadores. E o meu perfil de jogador gosta muito, tanto de treta, quanto de essa interação. Então, o tempo de mesa do Blood Rage é um pouco maior, mas eu não me incomodo com o tempo de mesa tão grande. Então, pensando no meu perfil, eu vou de Rise and Sun, tá ok? Fora isso, eu gosto muito dos dois jogos e recomendo que, como são dois jogos caros, não ser uma compra direta. Eu recomendo você tentar testar o jogo antes, porque apesar dos dois jogos serem muito bem falados e muito bons, existem pessoas que não vão se dar bem com esse jogo, e são dois jogos de investimentos altos, porque às vezes você pode fazer uma compra e deixar ele parado. Galera, esse foi mais um Vou de Qual Jogo, espero que tenham gostado, deixa o like que ajuda a gente, e é isso aí, até uma próxima, tchau!